Boa noite. Lula chama de lenga-lenga a demora do IBAMA para estudos que visam a exploração de petróleo na margem equatorial. O presidente do Instituto responde que está habituado à pressão. Ministro do Tribunal de Contas da União vota pela liberação do pagamento do pé de meia. O governo terá 120 dias para incluir o programa no orçamento de 2025. E você vai ver também. Incêndio em fábrica de fantasias para o carnaval no Rio de Janeiro deixa pelo menos 10 feridos em estado grave. Resgate foi dramático. Mais uma tarde de desespero para motoristas que passavam pela linha vermelha no Rio de Janeiro. Troca de tiros entre policiais e traficantes deixa ao menos 4 feridos. Helicóptero da polícia é atingido e obrigado a fazer pouso de emergência. Quarta-feira foi de tensão e violência no Rio de Janeiro. Logo pela manhã, um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de fantasias de carnaval e deixou 10 pessoas feridas gravemente, todas internadas. Já à tarde, uma operação da PM em busca de um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro causou pânico em 2 das mais movimentadas vias da cidade. O repórter Tony Vendramini acompanhou isso tudo ao longo do dia e nos traz as informações. Boa noite, Tony. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, realmente foi um dia muito complicado, muito tenso para o morador do Rio de Janeiro. Desde as primeiras horas da manhã, quando um incêndio de grandes proporções atingiu essa fábrica que fica em Ramos, na zona norte da cidade. Essa empresa fabricava as fantasias de diversas escolas de samba aqui do Rio. E como havia muito material inflamável, espuma, plumas, os próprios tecidos, o fogo se alastrou rapidamente. Houve desespero entre os funcionários da fábrica que ficaram presos. 21 pessoas ficaram feridas, 10 em estado grave. 8 desses feridos em estado grave estão aqui no Hospital Getúlio Vargas, que fica na Penha, na zona norte do Rio. Eles estão entubados porque respiraram muita fumaça e sofreram queimaduras internas. Também hoje, na zona norte, as polícias civil e militar fizeram uma operação conjunta no complexo de Israel, zona norte do Rio de Janeiro. Essa operação era para prender o traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, que é apontado como chefe do tráfico na comunidade. Hoje ele é o criminoso mais procurado do Rio de Janeiro e a polícia teve uma informação sobre o esconderijo do Peixão. Houve uma intensa troca de tiros e a Avenida Brasil precisou ser fechada. No confronto, 4 pessoas ficaram feridas e um helicóptero da Polícia Militar foi atingido. Vamos ver os detalhes desse confronto, dessa operação, na reportagem. A Avenida Brasil e a linha vermelha, importantes vias no Rio de Janeiro, precisaram ser fechadas no momento em que policiais e traficantes começaram a trocar tiros. Motoristas ficaram no meio do fogo cruzado e tentaram se proteger na mureta. Chega aqui do meu lado, ó. Olha, perto da janela, ó. Os passageiros deste ônibus ficaram desesperados ao ouvirem os tiros. Vai embora, vai embora, vai embora! Algumas estações de trem também ficaram fechadas. Durante o confronto, um helicóptero da Polícia Militar foi atingido com 2 tiros e teve que fazer um pouso forçado. Ninguém se feriu na aeronave. 3 pessoas foram baleadas e levadas a hospitais. A operação das polícias civil e militar aconteceu no Complexo de Israel, na zona norte da cidade. Os agentes receberam informações de que o traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, estaria escondido em uma casa na região. O criminoso ainda não foi preso e segue como um dos mais procurados do estado. A polícia dos Estados Unidos prendeu e indiciou o cubano Daniel Siquema por contratar um assassino de aluguel para matar o ex-marido Brent Siquema. O galerista de 75 anos foi assassinado a facadas no início do ano passado no apartamento onde morava na zona sul do Rio de Janeiro. Na época, o casal estava passando por um processo de divórcio. As investigações conduzidas pelo FBI apontam que Daniel pagou $5 mil para matarem o companheiro. Caso condenado, o cubano pode pegar prisão perpétua ou pena de morte. A Polícia Federal cumpriu 6 mandados de prisão temporária e 8 de busca e apreensão na Grande São Paulo, durante a Operação Pushback contra uma organização criminosa especializada no envio de drogas para a Europa. As investigações começaram depois da apreensão de 82 quilos de cocaína que estavam escondidos no interior de uma aeronave no aeroporto de Guarulhos, no aeroporto de São Paulo.
e que fica em Guarulhos. Os entorpecentes seriam enviados para Portugal. A Justiça também bloqueou 15 milhões de reais em bens dos investigados. A Polícia Federal indiciou 10 pessoas por suspeita de envolvimento com o primeiro comando da capital, entre eles policiais. Ao vivo, o repórter David Diogo traz as informações para a gente. Boa noite para você, David. Boa noite, Augusto, Amanda, boa noite a todos. É isso, Augusto. Os indiciados, entre eles estão o delegado Fábio Baena e os policiais civis Eduardo Monteiro, Marcelo Ruggieri, Marcelo Marques de Souza e Rogério de Almeida Felício. Eles são acusados de extorquir dinheiro e bens do delator do PCC Vinícius Gritzbach, executado a tiros no Aeroporto Internacional de São Paulo em novembro do ano passado. O esquema criminoso envolveria a manipulação e vazamento de investigações policiais, a venda e a proteção a criminosos e a corrupção para beneficiar um esquema de lavagem de dinheiro para o primeiro comando da capital. Os investigados foram presos temporariamente em 17 de dezembro, mas hoje a Polícia Federal solicitou à Justiça a conversão das prisões em preventivas sem prazo determinado. O delegado Fábio Baena e os agentes presos atuavam na 5ª Delegacia Seccional, na Zona Leste de São Paulo, uma das principais áreas onde o PCC exerce atividades na capital paulista. Os delatados por Gritzbach negam as acusações, dizem que são inocentes. Nós não conseguimos contato com as defesas dos policiais civis citados. Amanda. Obrigada, David. Um caminhão-tanque explodiu na BR-092 em Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, após bater de frente com outro veículo de carga. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança e produziu essa cena impressionante, essas labaredas. Um dos motoristas saiu do veículo em chamas e pulou para se salvar. O outro condutor também sobreviveu. Segundo a concessionária responsável pela rodovia, os 2 caminhões estavam carregados de produtos inflamáveis. Em meio a uma alta de casos de febre amarela, o governo de Minas Gerais vai intensificar a vacinação para controlar o risco de surto da doença. O Ministério da Saúde está em alerta para o aumento da transmissão em 4 estados. Em 2025, foram registrados 8 casos de febre amarela em humanos. Minas Gerais, São Paulo, Tocantins e Roraima estão no radar das ações do Ministério da Saúde. Febre amarela é uma doença grave. Sintomas muito comuns são febre, mal-estar, dor no corpo, perda de apetite, pode ter vômito e diarreia, a pessoa pode ter problemas nos rins, problema no fígado e sangramentos. Pode ser uma doença hemorrágica, levando, infelizmente, à morte. A Organização Pan-Americana da Saúde também emitiu um alerta epidemiológico devido a um aumento de 5% nos casos de febre amarela na América Latina em 2024. Foram 61 infecções confirmadas, sendo 30 fatais. Só em janeiro deste ano foram 17 novos casos e 7 mortes. Aqui em Minas Gerais foram confirmados 2 casos de febre amarela em 2025, ambos no sul do estado. Um dos pacientes, um jovem de 21 anos, morador de Extrema, não resistiu aos sintomas e morreu. Ele não estava vacinado contra a doença. O destaque é a circulação do vírus. Ela é bem localizada e a nossa preocupação está muito no sul de Minas. A gente teria que ter 100% de cobertura, porque não é uma transmissão entre pessoas, é uma transmissão por um mosquito. Então nós temos que fazer busca ativa, são pessoas que insistem em não vacinar. A recomendação é que a primeira dose seja aplicada aos 9 meses e o reforço aos 4 anos. Quem perde o prazo deve ser imunizado em dose única a partir dos 5 anos. Adultos que nunca se vacinaram devem ser imunizados até 59 anos. A proximidade do carnaval é outro alerta. Os turistas que forem curtir a folia em locais de risco, principalmente em parques e áreas de mata, devem se imunizar até o final desta semana. A febre amarela tem uma letalidade alta. Nós temos uma arma que não falta no posto de saúde e a gente tem que vencer de fato esses riscos de surtos de febre amarela. Um idoso de 60 anos teve a morte por chikungunya confirmada pela Prefeitura de Tupã, no interior de São Paulo. O paciente tinha diabetes e estava internado desde o dia 3 de janeiro.
O município tem 613 casos da doença registrados. A gestão municipal informou que desenvolve ações diárias para combater o mosquito transmissor da doença e pediu a colaboração da população. O ano letivo começa oficialmente amanhã nas escolas estaduais do Rio Grande do Sul. A Justiça derrubou a liminar do último domingo a pedido do Sindicato dos Professores Estaduais, que adiava as aulas em função do calor extremo na região. Das 2.320 escolas da rede estadual, somente 633 instalações contam com ar-condicionado. A recomendação do governo é ampliar a hidratação, fornecer alimentos leves na merenda e suspender as aulas de educação física durante os dias mais quentes. Que essa onda de calor subiu, né? E agora atinge a região sudeste do país. São Paulo é um dos estados mais afetados. Nos próximos dias, o termômetro pode bater 40 graus. A população deve ficar atenta a alguns cuidados fundamentais. O Antônio se prepara para fazer mais uma entrega. Como é que é para você trabalhar nesse calor? Não é fácil não, 61 anos nesse peso aqui. E nós sobe ainda no 14 andar aqui na ocupação. Aí. O Paulo, que é obrigado a descarregar o caminhão várias vezes por dia, já está acostumado, mas o calor ainda atrapalha. É sofrido, mas precisamos, né, trabalhar todos os dias. O calor em excesso pode agravar problemas de saúde, principalmente para quem faz parte do grupo de risco. Crianças, idosos, obesos, pessoas muito sedentárias e aqueles pacientes com doenças crônicas. Em geral, quem tem a pressão baixa acaba sendo um grupo de risco, por quê? Porque a pressão tende a cair quando está muito calor. Aquela sensação que a gente tem num dia de muito calor de verão, fala, caramba, preguiça, não para em pé, só quer ficar deitado o dia inteiro, é a sensação de pressão baixa. Que eu tenho a pressão alta, o pessoal fala que quando está calor assim, que a pressão baixa. Então, eu acho que é a minha baixa, que eu me sinto bem. Mas essa sensação de bem-estar sentida pelo seu Francisco não pode contribuir com o descuido. É preciso se precaver em meio às altas temperaturas. Em 10 pontos da capital paulista, a população pode contar com as tendas de hidratação da prefeitura durante a operação Altas Temperaturas. Tem espaço para as pessoas poderem se proteger do calor intenso, né? Onde ela vai tomar uma água, comer uma fruta, se proteger. Hidratação, acima de tudo, desde que você não tenha nenhuma limitação a isso. Se você tem algum problema com excesso de líquido, problemas renais, problemas cardíacos, fala com o seu médico antes, ou uma medida às vezes que ajuda bastante é você se pesar, para você saber se está ganhando ou perdendo peso, se hidratando de mais ou de menos. Você fica mais próximo da balança, de manhã à noite. E outra medida é você evitar se expor desnecessariamente. Vamos ver a previsão do tempo para todo o Brasil com o Igor Silveira. Boa noite, Igor. Nos conte mais sobre essa onda de calor que atinge aí o Sudeste. Vamos lá, boa noite, Augusto, boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Pois é, a onda de calor ela veio com tudo e deve durar pelo menos até a sexta-feira da semana que vem. Olha, vale lembrar que a onda de calor se configura quando a temperatura fica acima do esperado para a época do ano de 5 dias consecutivos, de 3 a 5 graus a mais do que é esperado. E olha, em toda essa área que a gente vê em vermelho aqui no mapa, as temperaturas podem ficar de 5 a 7 graus acima do que se é esperado para essa época, então vai esquentar bastante. Em São Paulo, por exemplo, as temperaturas seguem altas, com máxima chegando na casa dos 33 graus. Amanhã ainda pode chover em pontos isolados, são esperados 10 milímetros. Na sexta-feira, 31 graus de máxima, no sábado a mesma temperatura e no domingo volta para casa dos 33 graus. No Rio de Janeiro, o calorão continua por lá, com as máximas marcando 39 graus. Em Belo Horizonte, 30 graus de máxima e Vitória, no Espírito Santo, 33 graus. Agora no Nordeste, o calorão também continua em toda essa área que a gente vê em amarelo no mapa, mas a partir de amanhã tem previsão de chuva em pontos isolados do litoral. Na região norte e no centro-oeste ainda tem bastante instabilidade e previsão de chuva principalmente no período da tarde. No sul do país, por causa de uma frente fria, pode chover no Paraná, Santa Catarina e em grande parte do Rio Grande do Sul. A onda de calor por lá já perdeu a força, por isso que os termômetros não sobem tanto.
A máxima em Porto Alegre não passa dos 26 graus, diferente do restante do país, onde os termômetros passam dos 30 graus. Amanhã. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Eu quero ir para Porto Alegre agora. 26 graus parece excelente, uma ótima temperatura. Por lá está bem melhor, viu? Bem melhor, já teve ruim, né? Exatamente. Haja vista a suspensão até das aulas. Obrigada, Igor. Até amanhã. Voltamos a falar do incêndio que atingiu uma fábrica de roupas na zona norte do Rio de Janeiro na manhã de hoje. A empresa atendia a escolas de samba da elite do Carnaval Carioca. 10 pessoas ficaram gravemente feridas. O Ministério Público do Trabalho disse que quer uma resposta sobre a situação das pessoas que trabalhavam no local. Há relatos de que os empregados não eram registrados e dormiam na fábrica. O repórter Tony Vendramini traz mais informações para a gente ao vivo do Rio de Janeiro. Oi, Tony, nos conte mais deste acidente de hoje de manhã. Exatamente, Augusto. Foi realmente uma manhã dramática para os funcionários dessa fábrica que precisaram ser resgatados e também para os moradores da região que ficaram assustados porque o fogo se espalhou rapidamente. Ainda de manhã, os bombeiros conseguiram controlar as chamas, apagaram o fogo e fizeram um trabalho de rescaldo até as 3h30 da tarde. O galpão não corre o risco de desabamento, mas está interditado. A Polícia Civil investiga o caso e hoje mesmo agentes estiveram no local para fazer uma perícia. O Ministério do Trabalho também abriu uma investigação para saber as condições da fábrica e as condições dos funcionários. O estabelecimento tinha o alvará de funcionamento da Prefeitura, mas estava com a documentação irregular porque não tinha o laudo do Corpo de Bombeiros. Vamos ver como foi o incêndio na reportagem da Natália Fonseca. Foram momentos de pânico. Trabalhadores desesperados quebraram os vidros de uma janela e ficaram pendurados à espera de socorro. Os bombeiros tiveram que serrar a janela para retirar as vítimas. Machucado e muito abalado, o Wesley só queria avisar a mãe. Tudo bem, gente, eu tô bem. Tá tudo bem. Eu me chamo Wesley, avisa minha mãe. Tô com ele aqui, Carlinhos. Foi muito desesperador. Eu só preciso saber das outras pessoas. Tinha para mais de 20 pessoas lá dentro da casa. Uma densa fumaça cobriu a região. 13 unidades do Corpo de Bombeiros, incluindo o grupamento de operações aéreas, foram mobilizados para resgatar as vítimas e combater as chamas. Moradores também ajudaram no socorro. O pessoal começou a gritar, socorro, socorro. Eu moro nos fundos e peguei a moto, fui igual um louco no bombeiro. Foi aonde veio o resgate, só que vieram rápido, mas vieram com um carro de bombeiro e um carro do SAMU. Tivemos que, agente popular, colocar o pessoal queimado dentro da viatura da polícia. 21 pessoas foram resgatadas pelos agentes, 10 delas em estado grave. Este homem foi socorrido pelos fundos de uma casa. Com dificuldade para andar, precisou ser colocado em uma maca para ser levado para a ambulância. O incêndio, que começou no início da manhã, atingiu uma fábrica que fica em Ramos, na zona norte do Rio. A empresa confecciona fantasias para escolas de samba da série Ouro e ficou completamente destruída. A fábrica funcionava 24 horas por dia para dar conta das encomendas para o carnaval. Os trabalhadores revezavam os turnos e alguns estavam dormindo dentro do galpão quando as chamas começaram. Estava todo mundo trancado fazendo a fantasia, daqui a pouco começou a falar fogo, 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 aí inalou a fumaça toda. Aí a gente teve que se jogar para se salvar, pegando fogo em tudo, nas máquinas todas. Foi muito rápido, lambeu tudo, graças a Deus. O prédio não tinha autorização do Corpo de Bombeiros para funcionar. Era uma edificação onde possuía muitos materiais de alta combustão, como plásticos, papéis. A edificação não possui certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros e, por consequência, não tinha as condições de segurança para funcionamento. Uma escola que fica em frente à fábrica suspendeu as aulas por causa da fumaça. Eu só escutei o povo gritando, fogo, fogo, fogo. Aí eu saí eu moro aqui no 50. E aí eu vim pro lado de fora e vi aquela estrutura aqui ao lado e vim logo pegá-la para evitar algum problema, entendeu? Moradores do prédio que fica ao lado da fábrica precisaram sair dos apartamentos. Os imóveis do entorno serão avaliados pela Defesa Civil. O fogo se alastrou para o meu prédio, a parte de trás. Racharam as paredes lá, aí tivemos que evacuar.
Aí viveu um momento, um desespero que estava ao lado, acabou vindo desespero para o nosso lado também. Eu não sei se eu vou poder voltar para minha casa, eu não sei de nada, porque tá tudo lá dentro. Bom, além de todo esse desespero, além dos feridos graves, uma outra notícia triste, Amanda, Augusto, é que 3 escolas de samba da Série Ouro, né, daqui do Rio de Janeiro, que é a série de acesso para o grupo especial, a principal aqui do Rio, 3 escolas de samba tiveram as fantasias destruídas nesse incêndio. São elas o Império Serrano, a Unidos da Ponte e a Unidos de Bangu. Hoje à tarde, depois que os bombeiros fizeram ali o trabalho de rescaldo, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, esteve no local e afirmou que conversou com o presidente da Série Ouro e nessa reunião ficou decidido que essas escolas de samba não serão rebaixadas no Carnaval. Vamos ouvir o prefeito. O que a gente vai fazer é fazer com que essas escolas não sejam a concurso, ou seja, elas não vão disputar o campeonato ali, também não vão ser rebaixadas, mas também não podem vencer. O resto fica a regra normal. O que eu busquei tranquilizar nessas escolas é que, primeiro, eles saem da competição, mas vão desfilar, a gente vai tentar dar as melhores condições. O Eduardo Paes também afirmou que pretende acelerar agora as obras da Cidade do Samba 2, que vai receber essas escolas da Série Ouro, evitando assim que elas façam as fantasias nesses galpões apertados, como esse que pegou fogo hoje. Augusto, Amanda. Perfeito, obrigado, Tony. E um acidente aéreo inusitado é investigado pelo CENIPA, no Rio de Janeiro. Um avião de passageiros da Gol destruiu um carro de manutenção na pista do aeroporto do Galeão. Um passageiro registrava a decolagem quando algo diferente aconteceu. Instantes depois veio o comunicado do piloto. Nós temos que rejeitar a decolagem. Nós colidimos com uma viatura sobre a pista. E a situação está controlada no momento. Os bombeiros estão prestando assistência para a gente. E sigam, por favor, as orientações dos comissários. Nós estamos aguardando escada para a gente desembarcar em segurança. O acidente, que não deixou feridos, aconteceu na noite de ontem, durante a decolagem de um voo da Gol que tinha como destino Fortaleza, no Ceará. Um diálogo entre o piloto e a torre de controle mostra como foi a comunicação logo após a colisão. Gol no 674, abortou decolagem, tem um carro no meio da pista. Confirme no 674. Decolagem, trombamos num carro no meio da pista, da 190. Confirme, o carro estava dentro da pista ou estava livrando na chave de charge? No eixo da pista, colidiu. Gente, no 674, confirme, colidiu com o veículo? Afirmativo, solicita assistência. E a gente não sabe se tem condições de livrar a pista ou não. Colidiu com a viatura no meio do eixo da pista. A gente não sabe se bateu no motor, no trem de pouso, a gente não sabe qual foi o dano. Passageiros e tripulantes precisaram deixar o avião. A pista estava tomada por uma espuma usada para a limpeza do asfalto. Um voo extra foi disponibilizado para quem escolheu seguir viagem. Os passageiros que preferiram permanecer no Rio receberam acomodação, transporte e alimentação por parte da companhia aérea. O acidente não interrompeu o cronograma de pousos e decolagens e outros voos não foram afetados. A Gol informou que está à disposição do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos para ajudar nas investigações. Uma barragem de garimpo ilegal se rompeu no município de Porto Grande, no Amapá. E a lama com rejeitos de mineração invadiu um dos principais rios do estado. A prefeitura decretou estado de calamidade. A base utilizada pelos garimpeiros fica no meio da floresta amazônica, em uma região de mata fechada. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente do Amapá, o grupo trabalhava ilegalmente na extração de minério. Com o rompimento da barragem, a lama invadiu o rio Cupuxi. Rio Cupuxi pedindo socorro. O negócio tá feio aqui, olha a água do rio como é que tá aqui, ó. Órgãos ambientais suspeitam de contaminação. Várias equipes da Secretaria do Meio Ambiente, da Defesa Civil, da Polícia Civil, deslocaram para o município de Porto Grande, onde inicialmente vai funcionar uma base da Força Tarefa e de onde vão partir para tentar, primeiramente,
localizar o problema e verificar o que aconteceu. O rompimento da barragem ilegal ocorreu próximo à cidade de Porto Grande, a 102 quilômetros de Macapá. O ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, acompanha a situação. O governo federal deve enviar verba para auxiliar a prefeitura do município. Começou hoje em São Paulo o primeiro mutirão de emprego exclusivamente para pessoas trans. São mais de 1.000 vagas de trabalho disponíveis. A Antônia chegou ao mutirão à procura de um trabalho fixo que não aparecia há mais de um ano. Esses mutirões ajudam muito para a gente conseguir essa vaga, mas ainda existem sim barreiras a ser enfrentadas. O Sam fala da importância de ter um mutirão exclusivo para o público trans. Então é muito importante estar num ambiente que vai proporcionar para a gente um trabalho, mas sabendo que a gente é trans e às vezes a gente não pode nem falar ou se esconde ou às vezes fala e não é bem aceito. A Luna também é trans e está trabalhando como recrutadora do mutirão. Ela compartilha a felicidade de poder ajudar outras pessoas invisibilizadas pelo preconceito. E ser uma recrutadora trans, colocando pessoas trans hoje no mercado de trabalho, para sair de ambientes ruins, das ruas, para vir trabalhar uma oportunidade de CLT registrado, ganhar dinheiro. É muito feliz. Eu vejo que quando a Léo, ela organizou esse evento com a Sintel, foi algo muito bonito e veio de um momento muito de coração mesmo, de dar essa oportunidade para as pessoas. Eu fico muito feliz. As empresas vêm para cá sabendo que são pessoas trans. A gente não precisa explicar o que a gente é. E muito nos afasta da vaga de emprego, porque muitas vezes elas não querem, ou eles, os meninos e meninas trans, não querem explicar que são trans. Então, quando eles vêm no mutirão que é para trans, é muito confortável e aí a gente consegue avançar bastante nas contratações. O mutirão é uma parceria da Prefeitura de São Paulo com o Sintelmark, o Sindicato Paulista de Empresas de Contact Center, que realiza diversos tipos de trabalhos na área de teleserviços. São 1.082 vagas disponíveis. O nosso setor ele cresceu trazendo a comunidade LGBTQIA+, para dentro dele. Então é um setor que tem uma característica muito grande em trabalhar exatamente isso, a diversidade, a inclusão, principalmente a inclusão. O setor de Contact Center é reconhecido por proporcionar a inclusão de pessoas LGBTI+, no mercado de trabalho, principalmente jovens em busca do primeiro emprego ou a reinserção profissional. O grande problema é que, na nossa visão, tem uma dificuldade de equilíbrio dos esforços. Então, por um lado, tem empresas que estão se preocupando muito e direcionando muitos esforços para garantir que as pessoas trans cheguem nas suas vagas. E, por outro lado, temos o oposto também, empresas que estão muito preocupadas com o ambiente inclusivo e seguro, mas que não têm tantas estratégias para conseguir atrair essas pessoas e contratar pessoas trans. As inscrições para participar do mutirão podem ser feitas pelo site do Sintelmark, sintelmark.org.br. 2 casos de explosão de telefone celular nos últimos dias levantaram a discussão sobre os cuidados necessários com os aparelhos. Em Guarapari, no Espírito Santo, o celular explodiu dentro de um ônibus. O aparelho estava no bolso da usuária. Assustados com a fumaça, os passageiros desceram do coletivo rapidamente. Ninguém se feriu. Em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, câmeras de segurança de uma loja registraram quando o celular de uma jovem explodiu no bolso da calça e pegou fogo. Ela foi socorrida e encaminhada a um hospital com queimaduras de 1º e 2º grau. De acordo com os especialistas, acidentes como esses acontecem quando ocorre um curto-circuito na bateria. Quando o usuário deixa a bateria carregando por longas horas, além do limite necessário para a carga completa dela, pode degradar, gerando gases, e isso pode estufar a bateria e isso pode levar a uma explosão e até um incêndio. O primeiro sinal de alerta é o superaquecimento da bateria. Quando ela começa a esquentar demais, é sinal de que tem algum problema. Os mecanismos de proteção podem não funcionar adequadamente e o risco de explosão aumenta. Na maioria dos casos, as falhas são provocadas pelo uso incorreto do aparelho. Deixou cair, caiu alguma coisa em cima, deixou carregando ele debaixo do travesseiro, debaixo de lugares quentes, tudo isso pode ir danificando. Por segurança, apenas fontes ou cabos originais com o selo da Anatel devem ser utilizados. Isso garante que o produto é feito dentro das normas técnicas e tem a qualidade necessária.
Se o carregador apresentar algum defeito, precisa ser descartado. Usar o aparelho durante o carregamento também é extremamente perigoso. A corrente está passando pelo carregador e pelo celular. Se houver alguma falha ali, a pessoa pode receber aquela descarga e ele pode vir à morte. Estatísticas da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade mostram que nos últimos 6 anos foram registrados mais de 100 casos de incêndios por sobrecarga de celular e 12 mortes. Outras 61 pessoas perderam a vida por choque elétrico em carregadores. Às vezes está dormindo ou está no quarto ou o incêndio começa num determinado local e você não consegue sair. Principalmente crianças e idosos, né, são vítimas desse tipo de condição. Um grande incêndio atingiu um galpão no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo, na tarde de hoje. Estas imagens mostram a fumaça causada pelo fogo, que podia ser vista de longe. A rua onde fica o galpão teve que ser fechada. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo já foi controlado, ninguém ficou ferido. Na zona sul de São Paulo, um ladrão que tentava roubar fios de cobre de uma residência se deu muito mal. Ao perceber o roubo, a dona da casa pediu ajuda na academia vizinha, que estava tendo uma aula de jiu-jitsu. Os lutadores saíram correndo para ajudar. O bandido bem que tentou se proteger no telhado, mas logo foi encontrado e imobilizado com um mata-leão até a chegada da polícia. O Tribunal de Contas da União desbloqueou o dinheiro que vai ser utilizado para o pagamento do programa Pé de Meia, que combate a evasão, a fuga da escola do ensino médio. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e traz mais informações para a gente, porque esse bloqueio e agora a liberação, né, Igor? Boa noite para você. Augusto, boa noite a você, também a Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. A verba destinada para o programa, algo em torno de 6 bilhões de reais, estava bloqueada desde o fim do mês passado. A suspensão partiu de uma representação apresentada pelo Ministério Público junto ao TCU, que apontou possíveis irregularidades na execução do programa. Segundo o tribunal, o pagamento aos estudantes não poderia ter sido feito diretamente do fundo que financia o programa e precisaria constar no Orçamento Geral da União de 2025. A decisão do TCU é válida por 120 dias, ou seja, 4 meses. Esse é o tempo que o governo federal vai ter para se adequar às exigências da Corte de Contas e incluir a despesa no orçamento. O tema foi discutido no TCU a tempo de o governo federal fazer o primeiro pagamento do programa neste ano de 2025. Isso deve acontecer até o fim deste mês. O Pé de Meia paga R$ 200 para estudantes do ensino médio matriculados em escola pública e que têm ali uma inscrição no CAD único. O objetivo é impedir que esses estudantes parem de estudar por causa de problemas financeiros. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Igor. Uma decisão importante, né, para não deixar esses milhares de estudantes sem essa poupança escolar tão fundamental, né, em um dos principais programas do governo federal. Obrigada. O governo preparou um pacote de investimentos de quase 113 bilhões de reais para a indústria de defesa. O anúncio foi feito durante a cerimônia de 1 ano do programa Nova Indústria Brasil. A cerimônia contou com a presença do presidente Lula e do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Os recursos serão destinados a projetos para o fortalecimento de setores estratégicos, como satélites, veículos lançadores e radares. O volume de serviços no Brasil fechou 2024 com um crescimento de 3,1% em relação a 2023. Em dezembro, houve um recuo de 0,5%, resultado pior que o esperado pelo mercado. Os setores que mais cresceram em 2024 foram informação e comunicação, serviços administrativos e serviços prestados às famílias.
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, defendeu a fixação de cotas de importação do aço e alumínio brasileiros como uma alternativa à tarifa de 25% imposta, ou pelo menos anunciada pelo governo dos Estados Unidos. As cotas são um limite de importação estabelecido pelos países para determinados produtos. Segundo o vice-presidente, essa pode ser uma boa saída para evitar uma disputa comercial. Olha, nós estamos abertos ao diálogo, as cotas são um bom caminho, né? Que quando lá atrás foi aumentado o imposto, a alíquota de imposto de importação, foram estabelecidas as cotas, que é um mecanismo inteligente, porque se você aumenta o imposto de importação do aço para os Estados Unidos, isso tem um efeito na cadeia, você tem um encarecimento na cadeia. O presidente Lula criticou a falta de aval do IBAMA para pesquisar a viabilidade de explorar petróleo na margem equatorial. As declarações foram dadas em entrevista à Rádio Diário FM de Macapá. O presidente Lula confirmou o interesse em explorar petróleo na margem equatorial do Amapá e garantiu que a Petrobras está capacitada para realizar pesquisas na região sem causar impactos ambientais. Lula informou ainda que a Casa Civil vai se reunir com o IBAMA nesta semana. Não é que eu vou mandar explorar, eu quero que ele seja explorado. Agora, antes de explorar, nós temos que pesquisar. E nós precisamos autorizar que a Petrobras faça pesquisa. É isso que nós queremos. Se depois a gente vai explorar, é outra discussão. O que não dá para a gente ficar nesse lenga-lenga, o IBAMA é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo. Lula criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que as políticas do líder americano atrapalham o compromisso dos países mais ricos com o financiamento de ações ambientais. Ele ainda defendeu que a COP30 aqui no Brasil pode ser uma oportunidade para cobrar esses investimentos. E lá os países ricos prometeram dar 100 bilhões de dólares para que os países que tivessem floresta em pé mantivessem a floresta. Não deram. Depois prometeram 300 bilhões. Não deram. Agora a necessidade são 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. Então vai ficar cada vez mais difícil. E pelo comportamento do presidente americano, eu acho que vai ficar cada vez mais difícil o país de ricos quererem se comprometer a ajudar a salvação do planeta. Durante a entrevista, Lula disse ter certeza que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, vai consertar a taxa de juros do Brasil no momento certo e atribuiu o atual patamar elevado da Selic ao ex-chefe da instituição, Roberto Campos Neto. Eu tenho certeza que o Gabriel Galípolo vai consertar a taxa de juros nesse país e nós só temos que dar a ele o tempo necessário para fazer as coisas. Ele não poderia entrar e dar um cavalo de pau. Bom, estamos a 180 por hora, vamos voltar para 30. Não. É preciso, que vá com cuidado para que a gente não dê uma trombada. O presidente ainda afirmou que o aumento do custo de vida é uma das principais preocupações do governo. É questão do aumento do custo de vida. Eu vivi dentro de fábrica há 27 anos. Num período, eu vivi com inflação de 80% ao mês. Eu recebi meu pagamento, eu tinha que correr no atacadista lá e comprar até coisa que eu não precisava para que meu salário não fosse desvalorizado. O governo federal anunciou um novo investimento de mais de 49 bilhões de reais para estados e municípios brasileiros dentro do novo PAC Seleções. Entre os projetos estão 110 mil novas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. Quem tem as informações é o repórter Marcos Amoroso, de Brasília. Vamos lá, né? Segundo biênio aí com muitos planos para o governo Lula. Amoroso, nos conte. Olá, Amanda, boa noite a você, Augusto, a todos que nos acompanham. Esse anúncio de grandes investimentos foi feito durante o encontro de novos prefeitos e prefeitas que acontece aqui em Brasília. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, ao anunciar esse novo PAC Seleções no dia de hoje, disse que o edital para as obras ele abre no dia 24 de fevereiro. E o prazo para se inscrever acaba em 31 de março. Dos mais de 49 bilhões de reais que serão investidos no novo PAC Seleções,
22 bilhões e 600 milhões vão para infraestrutura e mobilidade urbana. 18 bilhões e 100 milhões de reais para as unidades do Minha Casa Minha Vida. 5 bilhões e 800 milhões para novas obras nas áreas da saúde e outros 2 bilhões e 300 milhões de reais para a educação e, por fim, no meio desses números, 300 milhões para o esporte. Rui Costa afirmou que os municípios que já têm obras em andamento serão privilegiados, já que eles estão demonstrando ter uma maior eficiência com o uso desse dinheiro do PAC. A última etapa do PAC Seleções, a gente lembra, foi lançada em setembro de 2023 e destinou mais de 65 bilhões de reais em investimentos e obras e empreendimentos. Volto com vocês no estúdio. Perfeito, obrigado, Amoroso. A Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária da dona da creche Alegria do Saber, em Osasco, na Grande São Paulo, depois de uma funcionária gravar Marina Rodrigues de Lima agredindo um aluno de 2 anos. A ocorrência foi registrada como maus tratos, lesão corporal, submeter criança ou adolescente a vexame e tortura. Como ela não foi encontrada nos endereços informados, Marina Rodrigues é considerada foragida. Que coisa horrível. A redução do percentual de ultraprocessados na alimentação de estudantes já é uma realidade no cardápio de algumas escolas em São Paulo. Uma das formas de implementar isso é por meio do cultivo de hortas pelos próprios alunos. O sinal anuncia o intervalo e rapidamente a fila se forma. Tudo preparado com muito carinho para nutrir e contribuir com o desempenho escolar das crianças. A merenda para eles é um prato assim muito bom para eles, né? Tem crianças que não comem o feijão e nós oferecemos o arroz, a mistura e o feijão. O programa, ele hoje, da alimentação escolar, ele envolve o processo já com agregado a nutricionista, a qualidade dos insumos ofertados, não há mais alimentos ultraprocessados, inserção e controle de açúcar, de sal, de tudo. E voltado mesmo para essa questão da qualidade da alimentação. Recentemente, o presidente Lula anunciou uma medida que pretende reduzir em até 15% o uso de alimentos ultraprocessados na merenda escolar. E foi pensando na alimentação saudável que essa escola estadual na Zona Oeste de São Paulo criou uma horta comunitária, onde os alunos cultivam parte dos ingredientes que vão para a merenda. Esse canteiro de cebolinhas foi plantado ainda no ano passado pelos alunos. Agora as mudas já cresceram, estão prontas para serem colhidas e usadas na merenda. O que a gente dá para a gente colher, a gente vai dar lá para a cozinha da nossa escola. Eles cozinham e a comida daqui são bem gostosa. E ele faz a gente, prepara com todo amor e carinho. E a gente come e a gente fala. A gente dá uma nota de vez em quando para eles saberem que a comida deles está muito gostosa. Esse nutricionista acredita que a redução de ultraprocessados na alimentação oferecida nas escolas, como deseja o presidente Lula, é um importante passo para criar hábitos saudáveis nas novas gerações. Está provado que alimentos mais saudáveis melhoram o desenvolvimento da criança. Crianças que comem basicamente proteínas, verduras, legumes, grãos, carboidratos, têm uma dieta melhor, vão ter um melhor desenvolvimento escolar também. Tem que comer bem para poder estudar, né? Sim, sim. Quando a gente faz prova, a gente tem que comer, porque senão a cabeça não pensa. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos amanhã a partir das 7h20. Uma ótima noite. Até lá. Boa noite, até amanhã.